tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, pessoal? Hoje eu vim aqui, finalmente, compartilhar para vocês como que foi a minha laqueadura pelo SUS. Todo o processo, desde a documentação, da minha decisão, né, de fazer a laqueadura pelo SUS e a recuperação, né, e o resultado. Vamos lá pro vídeo? Pessoal, eu quero até pedir desculpa pra vocês, porque já era pra ter vindo esse vídeo já há meses, mas eu tive um probleminha, né, com armazenamento no celular, fiz uma limpeza e agora eu tenho espaço e por isso que agora eu estou gravando, tá bom? Se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, tá, pessoal? Dá like pra gente alcançar 1000 inscritos, a gente tá com 500 e pouco, né? Dá like, compartilha e deixa um comentário, tá, pra me ajudar. Um beijo, vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá. Eu decidi fazer a laqueadura. Eu tava com 24 anos, né? Completei 25 anos, foi o dia que eu fiz a minha cirurgia. Isso foi dia 1º de setembro de 2022, né? Que eu fiz a cirurgia. Eu decidi fazer devido a alguns problemas psicológicos que eu tenho e por estar sozinha na minha cidade, sem rede de apoio, acabou que eu entrei em crise, né? E entrei na depressão pós-parto, e entrei numa crise de estar sozinha, sem nenhuma rede de apoio. Não consegui conciliar a maternidade e o meu psicológico, né? Não tava conseguindo, meus bebês são próximos, quase que foram gêmeos, né? Eu falo que praticamente gêmeos, porque os dois são bebês e eu tenho, né, que dar por inteira pra eles, no cuidado, né, com eles. E acabei que não fiquei bem psicologicamente por a carga ficar somente para mim, né? Não tinha nenhuma rede de apoio, não tinha mãe, não tinha tia, não tinha sobrinha, não tinha prima próxima. E a carga inteira ficou só pra mim, eu não soube administrar muito bem isso. Eu não sei vocês, mamães, se já passaram por isso, mas mamães que já passaram por isso, né? Por essa carga, né? Por não ter uma rede de apoio, comenta aqui embaixo como que foi essa experiência pra vocês, tá? Que eu vou adorar saber. Então, devido às minhas crises, eu decidi, conversei com Deus e disse pra Deus que eu não conseguiria ter mais um filho, porque eu sempre tô distante da minha família, né? Eu e meu marido, a gente mora distante da nossa rede de apoio, da nossa família. Então é só eu, meu esposo e os meus filhos. E como eu já tinha problemas psicológicos antes mesmo de ter filhos, eu não consegui estar bem para os meus filhos. E isso que acaba que transfere para eles também, né? Meu estresse, né? Minha agitação, meu estado, né? Meu estado psicológico acaba que transfere para as crianças. E eu decidi pegar alguns mecanismos que me ajudassem a sair, né, dessa depressão, desse quadro que eu estava. E graças a Deus, claro que eu fui atrás de ajuda, né? Conversei com psicólogos, tanto online, né, quanto presencial. E fui no PSF, o médico me indicou, perguntou pra mim, né, se eu tinha interesse de fazer a laqueadura. E eu disse que sim, se eu pudesse, eu queria fazer. Eu tava com 24 anos, né? Falei que gostaria sim de fazer a laqueadura, se tinha como. Ele falou, não, tem como sim, no seu caso tem como, vamos dar início. Foi quando eu saí da sala do médico, já fui atrás da enfermeira, né, pra gente entrar com o procedimento. E logo depois disso ela me entregou os documentos, a enfermeira, né? Esse processo se chama... Deixa eu me recordar. Eu não me lembro bem o nome agora, mas eu acho que é projeto familiar, né? Processo familiar, alguma coisa assim, que a gente tem que passar pelo assistente. Desculpa, passou uma moto. Tô aqui na minha mãe ainda. Assistente social e o psicólogo, né? A gente tem que passar por eles pra saber se realmente é aquela decisão que a gente quer, né? Que é a laqueadura. E eu realmente estava decidida que eu não queria ter mais filhos, né? Que os dois que eu tenho já seria suficiente pra mim. Mesmo sabendo do risco, se eu perder alguma criança e futuramente eu queira ter mais filhos, né? Mesmo sabendo desse risco, eu estava disposta a pagar esse preço. Eu não sei o que é uma mulher hoje de 40 anos, 45 anos que não tem filhos, ou que já perdeu algum dos filhos, ou que os filhos cresceram. Eu não conheço essa solidão ainda, né? Talvez uma mãe que esteja aqui assistindo com 40 anos e os filhos já foram embora de casa deve estar olhando, meu Deus, essa menina fez isso, uma loucura, né? Não precisava ter feito isso. Porque vai se arrepender, né? Mas eu decidi e estava disposta, né? Estou disposta a pagar esse preço, né? E
tem muitas coisas para me fazer na vida, né? Tanto auxiliar os meus filhos também nessa caminhada. Mas, no entanto, era uma preocupação muito grande para mim a possibilidade de ter mais um filho. E também não foi anulada por completo, porque a laqueadura não é 100% segura, né, gente? A gente tá vendo muitos casos de mulheres engravidando mesmo laqueada. Então, assim, esse é o meu medo também. Mas, se acontecer, né, de eu engravidar mesmo laqueada, lógico que a criança vai ser bem-vinda, né? Mesmo que eu não queria ter mais um filho, mas claro que eu não seria uma mãe assim, de pensar, não quero esse filho, jamais, né, gente? Jamais. Se veio, né, se Deus permitiu que viesse, é porque era pra me ter mais um filho, e sim, eu aguentaria ter mais um. Enfim, né, quando eu peguei toda a documentação, me deu uma crise, assim, eu fiquei pensativa, será mesmo que eu vou não querer ter mais filhos? Meu Deus, será Deus? E tudo mais. Só que, como eu falei pra vocês, já tinha problema psicológico antes, então eu preferi não arriscar. Falei, não, vai ser isso mesmo, é isso que eu quero, essa é a minha vontade. Apesar de que o meu marido, ele tem vontade de ter mais filhos, porque nós temos 2 homens, né? Ele gostaria de ter uma menina e gostaria de tentar. Mas toda mãe sabe que quem sofre mais é a mãe, né? A mãe que acaba com o corpo, né? O peito, a barriga. Tem mães que, graças a Deus, têm um privilégio de uma genética boa de não estragar tanto o corpo. O meu caso não foi esse. Eu considero que o meu corpo estragou muito na gestação, que a amamentação, né, esticando a pele, estria, né, mas isso não veio ao caso também, né, isso tudo foi para gerar uma vida e a gente tem que entender isso. Eu entrei nessa crise pensando, será? Meu Deus, conversei com a minha mãe e, enfim, eu decidi sim, que eu não queria mais passar por todo esse sofrimento, né, de ganhar neném, de hospital, de, sabe, toda a adaptação com a criança por pele, uma amamentação. Eu queria dar um basta, né, ali. A gente sempre tá sempre cansado, né, a gente não entende os projetos de Deus na nossa vida, e acaba que a gente se exausta, né, facilmente. Mas eu sou muito feliz de ter os 2, a experiência que eu tive de ter os 2, né? Como vocês já viram, vou deixar aqui o card do parto, né? Dos partos. Os 2 foram partos normais, que eu sempre escolhi isso, né? E foi muito bom. Enfim, depois desses processos, né, com a enfermeira, pegamos todos os nossos documentos dos filhos, do marido, né, entreguei para a enfermeira, preenchi toda a documentação que precisava, e depois disso ia ser marcada a entrevista com a psicóloga e o assistente social. Fomos, eu e meu esposo, fazer a entrevista, a psicóloga mandou mensagem, marcamos a entrevista e fomos. Lá nessa entrevista, a psicóloga identificou no meu comportamento e minhas atitudes e respostas, né, tem todos os questionários que eu estava enfrentando depressão pós-parto. Talvez se eu não tivesse essas crianças tão próximas uma da outra e tivesse com uma rede de apoio, eu não estaria com essa depressão, né, naquele momento, mas eu estava naquele momento com depressão, estava em crise, e justamente foi o momento que eu escolhi dar entrada, né? Todo mundo conseguia perceber no meu falar, né? Na minha dificuldade com as crianças, sozinha, sem ninguém. E conversamos, né? Ela conversou com meu marido, ele tem vontade de ter mais um filho, porém ele respeitou a minha decisão. Todo mundo pergunta por que ele não fez a laqueadura, eu não entendo. Aí eu mesmo, pessoal, decidi fazer a laqueadura porque eu pensei, se um dia eu perder o meu esposo, Deus me livre e guarde, eu tava tão assim, em crise, que eu pensei, se eu casar de novo, eu não quero ter mais filhos, então eu decidi passar pelo procedimento da cirurgia, por mais que meu marido seria mais fácil para ele, menos invasivo, mas eu decidi por mim mesma não ter mais filhos, porque eu me conheço, né, eu conheço a minha saúde emocional, não foi por isso que eu decidi. E meu marido sempre me respeitou a minha decisão, apesar de ele querer ter mais um filho. As nossas respostas, a psicóloga perguntava uma coisa pra mim e as nossas respostas não eram distintas, tá? Perguntava qual que é o número suficiente de filhos, eu respondia 2 e ele respondia 3. Vocês desejou ter filhos? Eu disse que não, ele disse que sim. E realmente, gente, eu não tinha esse desejo na minha mente de ter filhos, aconteceu, graças a Deus, eu sou muito feliz por isso. Feliz por essa experiência, tá? Mas eu nunca planejei, eu quero ter filhos. E o meu marido já não, ele já planejava, ele sim queria ter filhos. Mas, no entanto, decidimos, ele me respeitou a minha opinião, né? Por mais que ele quisesse, ele respeitou. E também eu respeitei a dele, por mais que ele quisesse, né? Mas ele respeitou o meu corpo. Então, damos procedimento, né? E nisso, pessoal, aconteceu várias coisas.
perderam meus documentos. Nossa, depois acharam meus documentos. Isso enrolou uns 2 meses. Eu tava até desistindo de fazer, eu achava que nem ia fazer mais. E isso tudo afeta o psicológico da gente, porque afeta você em casa, né? Porque, como eu falei, eu tava tendo que tomar remédio pra não engravidar. Então, querendo ou não, afetava no psicológico na minha casa. Todo esse processo, dá certo, não dá certo, perderam meus documentos, não perderam, entendeu? No fim, deu tudo certo, graças a Deus. Depois de toda essa problemática, acharam meus documentos, assinado pelo assistente social e pela psicóloga, né? E eu também, como eu falei, foi diagnosticado de depressão pós-parto. E depois disso foi muito rápido, depois de 2 semanas, né? A enfermeira, uma amiga maravilhosa, sempre também nos ajudando, tanto a enfermeira quanto o pessoal do CRAS, né? Da cidade onde eu moro. Santa Cruz do Xingu, gente, pessoal da cidade onde eu moro. Santa Cruz do Xingu, em Mato Grosso. Todos eles, né, me ajudaram em tudo que eu precisei, graças a Deus. E com isso eu consegui realizar, né, em Confresa, a minha laqueadura. Marquei, né, com o médico, fui lá, fiz a entrevista tudinho. Nós fizemos alguns exames, né, básicos, uns exames simples. E eu fui fazer a minha laqueadura. Pessoal, nisso, uma coisa bem importante que eu tenho pra dizer para mamães que querem fazer a laqueadura: se organizem bem. Se você acha que não tem como fazer a laqueadura agora, põe um DIU, mas se organizem bem na questão dos seus filhos estiverem amamentando, quem vai ficar com eles, porque foi toda uma logística e todo um gasto para mim fazer essa laqueadura. Não foi simplesmente eu fazer essa laqueadura. Minha sogra teve que ir de Barra do Garças pra lá. Minha mãe, nós tínhamos acabado de perder meu sobrinho, né? Minha mãe tinha acabado de perder um neto e eu queria até desmarcar. Foi muitas coisas em cima da outra. Eu quis até desmarcar a laqueadura, mas deu tudo certo. A minha mãe conseguiu ir, né? Por mais da dor que ela tava sentindo de ter perdido meu sobrinho, né? O neto dela. Ainda ela foi pra mim conseguir fazer a minha laqueadura. E minha sogra também foi pra ficar com os meus filhos enquanto eu fazia essa laqueadura. Então, assim, não é fácil. Eu entendo essas mães. Muitas vezes a gente julga, por que não opera? Por que... Gente, não é só, eu vou operar e pronto. Tem toda uma questão. Porque você vai precisar de ajuda, porque você não pode ir lá, cortar o seu corpo, cortar não sei quantas camadas do seu corpo, enfiar um trem lá, cortar suas trompas, fazer a ligadura, né, cortar, e depois tá tudo bem. Não, não é assim. Você tem que ter uma recuperação. E eu tenho um relato forte para contar de como foi a minha recuperação. Ela me assustou muito, essa recuperação. Mudei aqui um pouco, né, porque eu cansei daquela posição. Tô segurando aqui o celular na mão para falar com vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é simples um processo de laqueadura. Às vezes a gente questiona as pessoas, fala, por que não faz uma laqueadura, por que isso, que aquilo. Gente, não é fácil, não é qualquer pessoa que vai conseguir, porque por causa da questão da logística mesmo, igual eu tô falando pra vocês, às vezes a gente precisa de ajuda dos familiares, né, igual eu falei pra vocês. Eu tive que me deslocar logo depois da cirurgia, correndo risco. Eu tive que me deslocar, eu operei dia 1º de setembro, eu saí de lá dia 3, peguei estrada, andei 800 km pra vir pra Barra do Garças, porque minha mãe trabalha e eu não poderia ficar sozinha em Santa Cruz do Xingu, né? Então a gente achou melhor eu vir, né? E até porque meu irmão, né, e minha cunhada tinha acabado de perder o filho, né? Então a gente deveria também dar um apoio pra família nesse momento, né? Como eu falei pra vocês. Mas nós viemos, né? E nisso começaram, né, a aparecer algumas complicações na cirurgia. Eu fiquei toda roxa depois de que eu cheguei, foi uns 2, 3 dias. Eu fiquei toda roxa na região da virilha, toda roxa. E sem falar que quando eu saí da sala de cirurgia, eu não sei se vocês já ouviram falar em seroma na cirurgia, né? Eu tive esse seroma, o corte, né, vamos supor, colocar a mão aqui, o corte tá aqui, né, e criou um calombo por cima do corte, parece uma lombada, né, parecendo uma lombada por cima do corte. Eu vou deixar a foto passando pra vocês verem como que ficou feio. E eu, como nunca tinha passado por uma cirurgia, achava que cirurgia era coisa simples, tô acostumada a ver aqueles vídeos, né, de cirurgia, coisa simples, fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu vou ficar com esse trem, que a barriga é reta, né, barriga é reta, aí tinha um calombo na frente, assim, tinha cirurgia e pra baixo da cirurgia tinha um calombo. Na verdade, em cima da cirurgia tinha um calombo, parecendo uma lombada. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, Jesus amado, eu fiz essa cirurgia, esse trem vai ficar aqui, é isso aqui que é uma cirurgia. E aquele trem, sabe? Aí eu chamei minha mãe, agente de saúde, a enfermeira veio me visitar em casa.
E disse que se eu tivesse que me cortar, eu teria que cortar de novo, né? Pra tirar, parece que deu secreção. Aí tinha que tirar aquela secreção, teria que me cortar de novo. Gente, eu fiquei desesperada, eu fiquei tão triste, tão desmotivada, me arrependi amargamente de ter feito a cirurgia. Eu falei, gente, tô arrependida de ter feito, se eu soubesse eu não teria feito, eu tava bem, eu me cortei, agora se tiver que pôr dreno, vai pôr dreno, se tiver que me abrir de novo, vai me abrir de novo, e eu vou ter que ficar quieta, porque fui eu que escolhi, né? Então, assim, eu fiquei muito triste, me arrependi amargamente, porque aquele trem tava ali, com aquele seroma, aquele líquido por dentro, aquele trem inchado, eu vou mostrar a foto pra vocês. Muito triste mesmo. E eu tinha me arrependido amargamente, não pelo fato do castramento, mas sim da cirurgia em si, né? Eu falei, gente, eu poderia ter escolhido outra coisa, né? Mas, gente, é uma recuperação, Você vai passar por aquilo. Se tiver que drenar, vai ter que drenar. Que nem eu tive que drenar, fazer drenagem, eu mesma, né? Mas depois fui no PSF pra tirar os pontos e terminaram de drenar. Gente, mas é uma loucura, tá? A cirurgia. Vou deixar a foto pra vocês. E nisso, a enfermeira veio, tava muito roxo por causa da viagem, eu peguei 800 km de estrada um trecho de estrada de chão, 100 e poucos km. E nisso, tava esse seroma, eu tava sentindo poucas dores. E nisso, uma moça veio aqui, amiga da minha mãe, e disse, não, faz compressa que vai dar certo. Ela já tinha feito várias cirurgias. Faz uma compressa e põe nessa bolha aí, nesse calombo aí, que vai dar certo, vai amolecer esse sangue aí e tal. E fui fazendo essa compressa e aquela bolha lá, com coisa. E todo mundo disse. Quem me viu e via aquela bolha falava, ó, esse negócio aí é... Como que é? A secreção que tem dentro. Eu tenho certeza que se enfiar uma agulha aí nesse calombo, vou mostrar a foto pra vocês. Vai sair secreção. Então tem que tirar essa secreção daí, senão dá infecção generalizada e outras coisas mais. Pode complicar. Cara, eu fiquei morrendo de medo. Me desculpa usar essa expressão. Mas eu fiquei muito assustada e muito assustada mesmo. Medrosa. Fiquei, meu Deus, pra que eu vou fazer isso? Sabe? E eu não podia nem cuidar das crianças, né? Porque eu não podia fazer muita coisa. E aquele desespero da mãe, né? Você não sabia o que estava acontecendo, sabe? Porque eu nunca tinha feito a cirurgia. E minha mãe também não sabia me explicar, porque com ela tinha acontecido diferente. E eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, por que as coisas ruins só acontecem comigo? Pensei isso, a minha psicóloga, né? Mas ele já sabe, porque eu sempre falo isso pra ela. Parece que as coisas só acontecem comigo, as coisas de ruim. E eu já tava fadada, né? Respirando fundo e falando, não. Vou esperar em Deus, eu decidi Deus, eu tô com você, se for de acontecer, vai ter que acontecer, né? Então pronto. E fiquei esperando o dia de contar, tava contando os dias pra arrancar os pontos, né? Porque eu ia no médico, o médico ia avaliar, também o médico tinha avaliado também, disse que teria que fazer uma drenagem, né? Antes da enfermeira vir aqui, Não, na verdade a enfermeira veio, pediu pra mim ir no médico, mostrar pro médico, e o médico disse que realmente precisaria fazer uma drenagem. Gente, antes de eu saber dessa drenagem, vou falar uma coisa pra vocês. Lá no hospital, onde eu tava pra fazer a cirurgia, antes mesmo de eu me cortar, tinha uma moça que tinha feito uma laqueadura. Laqueadura não, tinha feito um parto cesárea, tinha 11 dias. E ela tava sem o neném dela de 11 dias, estava sem ela, e ela tava lá com o pai dela, cortada. Ela deu hérnia. Aí por ela ter dado hérnia, teve que cortar ela. Nossa, gente, teve que cortar ela, sabe? Tinha que tirar aquela parece que tava dando infecção, tava toda avermelhada. Aí ia cortar, limpar, secar. Gente, sabe? Uma coisa muito arriscada, que é a infecção, né? E a menina tava. E antes de eu me cortar, eu tinha visto essa moça nessa situação. Aí quando eles me falam que eu tenho que fazer drenagem, a menina tava com dreno também. A menina tava com dreno pra fazer a limpeza dentro dela. E ela tava toda avermelhada. Quando eles me falam que eu tenho que fazer drenagem, gente, imagina como que ficou a minha cabeça. Eu só pensava em Deus. Porque eu fiquei desesperada. Inclusive, eu queria fazer outras cirurgias, né? Mexer na barriga, pôr peito, eu queria pôr isso. Eu fiquei desesperada, porque uma cirurgia simples, né? De uma laqueadura que eu fiz. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o trem é arriscado. O trem não é qualquer coisa, né? Que a gente fica pensando que é simples. Então, assim, depois de ter passado por isso, ver aquela moça naquela situação e eu também ter que pôr dreno, eu achei que eu ia ter que pôr dreno, né? Mas, sabe... E é pequenininho, né? A bolsinha é pequena, vou mostrar a foto pra vocês. Mas eu fiquei desesperada. E no carro, aí tá, beleza. Esse desespero meu, confiando em Deus, triste, arrependida de ter feito. Fui lá. Ah, não, nem falei pra vocês. Fazendo as compressas de água quente, fazendo as compressas. Veio a furo, gente. Eu conversando com o pessoal aqui em casa, de repente meu short tudo cheio de sangue.
Aí veio a furo. Ele tava tão feio. Vamos deixar a foto pra vocês aqui, pra vocês verem. Tava muito feio e veio a furo. Aí sangrou. Ele mesmo abriu, sabe? Porque eu tava fazendo compressa de água quente. Começou a espalhar aquele sangue que formou aquela lombada. Aí espalhou. Aí veio a furo. Aí eu fui no banheiro, falei, deixa eu limpar isso aqui. Aí eu comecei mesmo a espremer. Começou a sair a secreção, sangue, né? Sangue pisado. Começou aquele sangue, e saía muito sangue. E eu comecei a espremer, peguei o jeito de espremer e saía. E eu comecei a passar mal, tava na água quente, tava meio-dia, um sol quente da moleste. Comecei a passar mal, e aquele trem saindo, aquele sangue, e eu espremendo. E eu chamei, mãe, que eu tava desesperada. Eu falei, mãe, tô passando mal, minha pressão caiu, mas não era nem por causa do sangue, é por causa da água quente. Meio-dia eu banho na água quente, tá, gente? E eu falei, minha pressão caiu, mãe, é certo eu ficar espremendo isso aqui? E bem no dia de eu tirar o ponto, tá, gente? É no mesmo dia, não é bom já ir, mãe? Tinha agendado pra 3 horas da tarde. Ela falou, não, vai tirando aí, é melhor você tirar, porque chegar lá o povo vai apertar, vai tirar do jeito deles lá, vai ficar pior. É melhor você tirando aí, pra ficar tranquila. Aí eu desliguei a água quente e continuei tirando até parar. Aí parou, aí eu fui. Eu tomei banho e a gente foi pro PSF, pro médico dar uma olhada e pra enfermeira dar uma olhada. Chegando lá, eles acharam que tava, tipo assim, não era hora de tirar o ponto ainda, por mais que tivesse 11 dias. As enfermeiras acharam, será que nós vamos tirar o ponto e tal? Aí prefiro, não, bora esperar o médico fazer uma avaliação aí pra ver se vai tirar esses pontos. E nisso, enquanto eu esperava o médico fazer os atendimentos, né, a enfermeira começou a fazer drenagem, ela mesma. Ficou drenando e tirou muito sangue talhado de dentro desse buraco. Desse trem. Dessa bolha aí que tinha, essa lombada, essa seroma, né, tal de falar seroma. Não sei se vocês já tiveram isso, quem já fez laqueadura. E foi tirando até o médico chegar. Aí o médico chegou, meteu a mão na massa, né? Já tiraram o ponto? Não, daí já tirou o ponto, já meteu a mão na massa, foi mexendo, foi espremendo e saiu, então me chamou de índio. Ela falou, isso aqui tem sangue de índio. E não é à toa, muita gente fala que realmente eu tenho sangue de índio, porque eu tive 2 partos normais, as pessoas estranhavam, olhavam pra mim, eu sentindo dor, tava quietinha, não tava gritando, não tava fazendo escândalo. Então as pessoas acham que realmente eu tenho essa questão aí de sensibilidade, né? De resistência à dor, né? E realmente eu não tava sentindo dor, não. Ele apertou lá, não senti muita dor, senti um desconforto e tal, mas não senti tanta dor. Aí ele falou, não, agora sim, fiz essa drenagem. Esse mesmo médico que fez a drenagem era o mesmo médico que tinha feito a avaliação, que disse que ia ter que fazer a drenagem. Agora fez essa drenagem, vai recuperar bem. Depois disso, gente, realmente... Não, depois do posto, à noite, eu cheguei em casa e ainda eu fiz outra drenagem, porque ela falou, ainda tem um calombinho aí, faça em casa. Se você não conseguir, você vem no outro dia que a gente faz. Eu falei, não, beleza. Aí de noite eu consegui fazer e eliminei tudo que tinha. Saiu todo aquele caroço, saiu todo o calombo, gente. Ficou retinha a barriga de novo. Aí fiz essa drenagem, saiu tudo esse sangue, esse monte de sangaiada e nunca mais saiu também. Aí ele fechou e pronto. Aí foi indo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá ele, né? Hoje já tem... já vai fazer 2 meses, né? Que eu fiz dia 1º de setembro e dia 1º de outubro, né? Fez 1 mês e já tá quase pra 2 meses, né? E eu vou mostrar pra vocês, né? Como que ficou. E hoje eu já estou bem, eu não sinto dores, fiquei muito preocupada, querendo saber como que dá por dentro, né? Porque a gente vê por fora como que tá por dentro, mas não senti mais nenhuma dor, não senti mais dores, não senti mais desconforto, aparentemente estou bem, graças a Deus, já estou fazendo de tudo. E foi uma bênção, né? Depois disso tudo, né? Graças a Deus, aparentemente estou bem, né? Vamos ver no decorrer do tempo como que vai sair isso. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Como que tá agora, né? Vou mostrar pra vocês como que tá a cicatriz. E é isso, pessoal. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o procedimento. E eu espero que eu tenha esclarecido ou levado informação para vocês saberem mais ou menos como que funciona, né, a questão da laqueadura, como que funciona a questão de uma cirurgia, como que funciona, né, essa questão do seroma e tudo mais. Pessoal, eu falei de muitas coisas nesse vídeo. Falei da depressão, falei do que me levou a fazer a laqueadura, né? São muitas coisas que mães, né, que estão dia a dia sem rede de apoio, né, fazem. Então, assim, tá tudo interligado. Então, assim, qualquer coisa, pessoal, vocês me mandam mensagem, vocês comentem aqui no comentário, falem alguma coisa, dizem alguma coisa pra mim. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre algo específico, né,
eu posso voltar aqui com mais vídeos falando sobre coisas mais específicas, tá bom? Esse aqui é o geralzão de como que foi tudo, espero que vocês gostem. Ficou bem longo o vídeo, né? E me dá um like aqui, deixa um comentário, tá bom? Compartilha pra alguém que precisa ver, que esteja passando por isso ou que vá passar por isso, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E fiquem com o resultado final da cirurgia desses 2 meses, né? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo, até mais.